Oi, galera. Professora Eduarda aqui. Tô vindo aqui para deixar minhas boas-vindas novamente, né? Essa semana a gente vai começar realmente a contar a presença por meio das atividades, tá? E eu queria deixar alguns outros recadinhos aqui para vocês. Bom, primeiro eu queria muito reforçar com vocês a importância da participação, tá? A importância da interação entre vocês comigo. Então eu vou pedir assim, que durante as atividades propostas, eu gostaria muito que vocês tirassem as dúvidas, né? E de preferência no próprio mural lá do Classroom, tá? Porque de repente a sua dúvida é a dúvida do colega, que é a dúvida de outro colega, e aí acaba que a gente já tira a dúvida de geral. Então eu vou pedir que sempre que vocês tiverem alguma pergunta, se quiser pode ir no chat, não tem problema, tá? Mas de preferência façam a pergunta, enfim, o comentário no próprio mural, porque a interação é maior, né, com toda a sala. Outro recadinho, muito importante esse, inclusive, a partir de agora as atividades eu vou colocar um prazo de entrega, ok? E além disso, as atividades elas vão vir agora com a pontuação. Então se atentem a isso, ao prazo e à pontuação. Mas é o seguinte, gente, a gente sabe que no ensino à distância, né, que a gente está tendo, não vai ser igual na sala de aula, né, que a gente pode tirar nossa dúvida ali e fazer atividade e tudo mais. Eu sei que a dificuldade é um pouco maior. Então é por isso que essa pontuação, eu sempre vou estar olhando esse lado do aluno, de que vocês estão com dificuldade, de que, enfim, tá um pouco mais difícil. Então, quando vocês me entregarem essas atividades, eu vou estar avaliando isso também, tá? Então, tenham em mente que essa pontuação é também uma forma que eu avalio o esforço de vocês em responder a atividade, em me procurar, em tirar as dúvidas, tá? E não só se você acertou ou errou. Eu vou olhar as duas coisas, tá? O prazo, já falei, pontuação. É isso, gente. A gente vai tirando as dúvidas, o que vocês quiserem perguntar, vocês mandem. Fiquem atentos sempre quando a gente tiver atividade, e não só da minha matéria, como dos demais professores, tá? E espero que a gente consiga fazer um ótimo ano letivo. E tô aqui para o que vocês precisarem, tá? Então, vamos para videoaula, tá? Operações com conjuntos. Não vou mais aparecer aqui, foi só para dar esse recado aqui. Espero que vocês aproveitem, estudem e me procurem sempre que precisarem, tá? Um beijo, até logo. A gente vai ver operações com conjuntos. Então, basicamente, também foi o conteúdo que a gente já viu em sala de aula. União, primeira operação. A gente vai ver depois a interseção e a diferença. Beleza? Essas três operações a gente já tinha visto em sala de aula. Então vai ficar mais como uma revisão, né? Mas enfim, quem não pegou muito bem é a chance. Pegar agora. E por último, vou colocar aqui, vou fazer uns exemplos com vocês, tá? E a gente vai falar por último de complementar de um conjunto. No final do vídeo eu vou explicar a atividade, tá? O que é que vocês têm que fazer, vou dar algumas diquinhas lá. E fico esperando vocês lá no mural para vocês tirarem as dúvidas e, enfim, interagir, tá ok? Então vou ficar por aqui, tá? Aproveitem a videoaula e até logo. Bom, galera, é isso. Então vamos começar. Já vou pedindo desculpas, porque aqui onde eu moro faz muito barulho, tá? Infelizmente eu não tenho um microfone de muita qualidade, né? Então a gente usa o que a gente tem. Mas vamos embora que vai dar certo. Bom, operações com conjuntos. Primeira operação, que a gente já viu em sala de aula e a gente vai revisar aqui, é a união. Então vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Aqui, né, eu coloquei uma representação do que é isso que eu estou falando. São os elementos que pertencem a A ou a B. Mas o que vocês precisam saber que é a união? A união é vocês juntarem os elementos, basicamente isso. Vocês vão pegar um elemento de um conjunto e juntar com os elementos do outro conjunto. Não tem mais segredo. Então, olha lá. No exemplo, eu dei esse conjunto. Conjunto A formado pelos elementos 2, 3, 5, 7 e o conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 4, 6. Se eu quero a união com B,
Então, eu quero os elementos que estão em A ou estão em B. Então, eu quero juntar todo mundo. Então, quem são esses elementos? Eu tenho o 0 aqui, eu tenho o 2. Observa que o 2 está aqui e o 2 está aqui. Eu vou precisar repetir 2 vezes? Não, coloco apenas uma vez. Eu tenho o 3 aqui, eu tenho o 4 aqui, eu tenho o 5, o 6 e o 7. Tranquilo? Então, esse aí é o meu conjunto A união com B, tá? Eu juntei todos os elementos. Eu também poderia fazer aquele diagrama de Venn, né, que a gente já viu. Então, eu vou desenhar aqui o meu conjunto A. Eu tenho os elementos 2, 3, 2, 3, 5 e 7. E eu vou desenhar agora o meu conjunto B. Muita atenção que o conjunto A e o conjunto B, eles têm um elemento em comum aqui, né, que a gente já viu, é o 2. Então, para ficar mais fácil, ó, quando eu desenhar meu diagrama, eu já coloco o 2 lá dentro do B. Certo? E aí escrevo quem está faltando, o 0, o 4 e o 6. Esse aí é meu conjunto, são os conjuntos, né, o diagrama do conjunto A e do conjunto B. E se eu quero representar a união, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pinto todo mundo, tá? Quando eu pinto todo mundo, eu estou representando a união de A e B no diagrama de Venn. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo aqui. Eu tenho agora o conjunto A dado por os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B dado pelos elementos 4, 5, 6, tá? Então, a gente já viu que a união é juntar todo mundo. Então, eu tenho o 1, o 2 e o 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu for representar pelo diagrama, tenho o conjunto A aqui, formado pelos elementos 1, 2 e 3. E eu tenho o conjunto B, formado pelos elementos 4, 5 e 6. Tá? Não escrevi da mesma forma que nesse aqui, né? Porque a gente não tem nenhum elemento em comum, né? Os elementos são todos separadinhos. Novamente, se eu for representar a união, como que eu vou fazer os risquinhos? Aqui está a união de A com B, né? Eu faço esse desenho, tá? Aqui a gente está, que nem eu falei, né? A gente tem um caso diferente desse aqui. Nesse caso aqui, o conjunto A e o conjunto B, eles não têm ninguém em comum, tá? Quando isso aqui acontece, a gente fala que os conjuntos, eles são disjuntos, tá? Então, anota aí. Conjuntos disjuntos. Eles não têm ninguém em comum. Tranquilo? Então, o meu conjunto A está aqui, o meu conjunto B está aqui. Os dois estão separadinhos. Próxima operação que a gente vai ver é a interseção. Então, dados os dois conjuntos A e B, a interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. O que isso quer dizer? Gente, na interseção, eu estou pegando os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá? Então, é isso que a interseção quer dizer. A interseção com B são os elementos que estão em A e estão em B. Então, é só a gente olhar. Não tem segredo. Então, nesse exemplo que eu coloquei aí, quem é A interseção com B? O meu conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 6. E o meu conjunto B pelos elementos 0, 4, 5 e 6. Então, a interseção eu vou olhar quem está nos dois. Então, vamos lá. Eu tenho o 4 aqui e eu tenho o 4 aqui. Então, esse aí é um elemento que está na interseção. Agora, eu tenho o 6 aqui e tenho o 6 aqui. Pronto. Esse aqui é o meu conjunto A interseção B. Eu pego os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, muito importante, não confundir o símbolo. O símbolo de união é o U, né? Viradinho assim. Então, esse aqui é o símbolo de união. Interseção, pensa que é o contrário, né? Ele é o U virado, ao contrário. Tranquilo? No diagrama, como é que isso fica? Vamos lá, conjunto A. Eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4 e 6. Conjunto B. Eu tenho os elementos 0, o 4 eu já coloquei,
o 5 e o 6 eu já coloquei. A minha interseção, ela é justamente quem está aqui no meio, né? O 4 e o 6. Quem está nos dois ao mesmo tempo vai ficar aí no meio, certo? Vamos para um outro exemplo aqui. Agora eu tenho aqui os conjuntos. O conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 3 e 4. E aí eu pergunto para vocês, quem é a interseção B? Quem é esse conjunto I? A interseção B. Então, vamos lá, eu vou dar 5 segundos. Pra vocês me falarem, vocês pensarem, aí depois eu vou falar a resposta aqui. Quem acertar, fala aí, né? Acertei. E aí? Gente, se você respondeu alguma outra coisa que não foi conjunto vazio, tem que revisar, tem que estudar, tá? Por quê? A definição de interseção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. No conjunto A eu tenho o elemento 1 e 2, no conjunto B eu tenho o elemento 3 e 4. Então é claro que não tem ninguém ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Então esse conjunto aí é vazio, não tem ninguém. Não tem ninguém na interseção, tá? Então se eu fosse desenhar o diagrama, aqui está meu conjunto A, aqui está meu conjunto B. Os elementozinhos, 1, 2 e o 3 e o 4. Como é que eu ia pintar a interseção? Eu não ia pintar interseção nenhuma, porque não tem interseção. Então eu simplesmente deixaria assim, tá? Então, interseção de A e B nesse caso aí, não tinha ninguém. E a última operação que a gente vai ver é a diferença, tá? Dados dois conjuntos A e B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, tá aqui, é isso que eu escrevi. A menos B são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, tá? Tem que botar isso aí na cabeça de vocês. É isso aí. O sinal é esse menos, é a diferença mesmo, né? Pelo menos facilita. Não tem como confundir. Então, gente, é simples. A gente vai olhar para os conjuntos e a gente vê quem está em um e não está no outro. Quem está em um, quem não está no outro. Quem está em um e não está no outro. Memoriza isso aí, tá? Então, é quem está no primeiro e não está no segundo. Então, esse conjunto aí, eu tenho um conjunto A, formado pelos elementos 11, 12, 13, 14. E tenho o conjunto B, formado pelos elementos 13, 14, 15 e 16. E eu quero saber quem é A menos B. Então, vamos lá. Quem está em A que não está em B? O 11 está em A e não está em B. O 12 também está em A e não está em B. O 13 está em A e está em B, então ele não entra. O 14 está em A e não está... Perdão, o 14 está em A e está em B. Então, ele também não entra. Então, nesse caso aí, só os elementos 11 e 12. Então, esse é meu conjunto A menos B. Tranquilo? Cuidado com uma coisa. A diferença, ela é sempre o primeiro em relação ao segundo, tá? Se você inverte, se você faz B menos A, isso vai mudar. Então, vamos analisar B menos A aí. Então, agora a gente vai pegar quem está em B e não está em A. O 13 está em B e está em A, então o 13 não entra. O 14 está em B e está em A, o 14 também não entra. O 15 está em B e não está em A, então o 15 entra. E o 16 está em B e não está em A, então o 16 entra. Então, olha a diferença aí, né? A ordem aí, ela importa, né? Quando a gente faz a diferença. Beleza? Então, a diferença é isso. Quem está no primeiro e quem não está no segundo. Como que a gente vai fazer isso no nosso diagrama de Venn? Então, vou fazer aqui do lado esse primeiro caso aqui, tá? O A menos B. Então, novamente, eu vou desenhar aqui os meus dois conjuntos. Então, o conjunto A e o conjunto B. Vou colocar quem está na interseção primeiro, porque aí facilita, né? Então, vamos ver quem está nos dois ao mesmo tempo. É o 13 e o 14. Então, eu já vou botar aqui o 13 e o 14. E agora, o 11 e o 12 eu vou botar aqui no A. Gente, hoje tá complicado aqui o barulho. 15 e o 16 aqui. Já peço desculpa, mas é porque... Enfim, é uma coisa que eu não posso controlar ainda. Então, tá aí. Desenhei meu diagrama. Então, a diferença é quem está em A. A diferença de A e B
é quem está em A e não está em B. Então, como é que a gente vai pintar isso? Bom, quem está em A e quem não está em B é essa galera aqui, né? O 11 e o 12, foi o que a gente escreveu. Então, isso aqui é que é a diferença. Isso aqui é a diferença de A e B, entre A e B. E se eu fosse fazer para o segundo caso? Também vai ser a mesma coisa, né? A gente vai interpretar da mesma forma. Então, aqui a gente tem o 13 e o 14, o 11 e o 12, o 15 e o 16. Agora, a diferença de B e A. Então, é quem está em B e não está em A. Quem está em B e não está em A é esse povo aqui, o 15 e o 16. Então, pintei minha figura, ficou bonitinha aí. Tranquilo? Tem que saber isso, tá? Na atividade vai ter um monte disso aqui. Então, é bom a gente já ficar atento. Vamos para mais um exemplo aqui, olha só. Agora eu tenho os conjuntos 11, 12, 13 e 14. Então, quem é A menos B? Então, novamente, quem que está em A e não está em B? 5 segundos para pensar. Então, gente, quem está em A e não está em B é o 11 e o 12. Não tem interseção aí nesse caso, né? O próprio 11 e o 12. Então, nesse caso aqui, a diferença é o próprio conjunto A, né? Quem está no primeiro e não está no segundo. É o 11 e o 12. Tranquilo? E se a gente fosse fazer o diagrama, nesse caso aqui a gente faz separado, né? Então, aqui eu tenho o 11 e aqui eu tenho o 12. Aqui o 13 e aqui o 14. E aí, se eu for pintar, quem que eu vou pintar? Isso aqui, né? É quem tá em A e não tá em B. É o 11 e o 12. Sem nenhum mistério. Gente, isso aqui não tem mistério. É só vocês aprenderem a definição. Pararem 5 minutos para pensar e fazer. Certo? Vamos colocar aqui mais uns exemplos, tá? Porque também vai ter lá uma atividade, então é bom a gente já ver tudo aqui. Então, gente, nesse exemplo aí, estou dando 3 conjuntos. Eu dou o conjunto A, formado pelos elementos 10, 11 e 12. Dou o conjunto B, formado pelos elementos 11, 13, 16 e 17. E dou o conjunto C, formado pelos elementos 17. Pelo elemento 17, né? Só um elemento. E aí, gente, eu peço para vocês fazerem essa operação. Peço para vocês fazerem essa operação aqui. A união C, interseção B. Gente, o que acontece? Aqui a gente está tendo, né? A gente tem mais de uma operação, tá? Como que a gente pode resolver isso? A gente vai fazer sempre 2 a 2, tá? Para facilitar. Então, vamos fazer sempre quem está no parêntese lá e depois a gente vê o resultado e faz com o outro, certo? Então, primeira coisa, a gente vai fazer A união com C e o resultado disso a gente vai fazer interseção com B. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente vai fazer A união C. Quem que é a união C? É juntar os elementos de A com os elementos de C. Então, vai ser o 10, o 11, o 12 e o 17. Tranquilo? Então, a união C é isso. Só que agora eu quero o quê? Eu quero A união C interseção com B. Então, eu quero a interseção desse conjunto aí, que é o A união com C, e o conjunto B. O conjunto B é o conjunto 11, 13, 16 e 17. Então, esse aqui é o A união com C, que a gente fez aqui em cima, e esse aqui é o conjunto B, né? Então, aqui a união C, interseção com o conjunto B. É isso que a gente está pedindo na questão. Então, a gente só vai ver quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho quem? Eu tenho o 11 aqui e o 17. Então, essa é a minha interseção. Então, o resultado, ou seja, A união com C, interseção B, vai ser o 11 e o 17. Tranquilo? Então, eu tenho sempre que fazer isso. Faz um primeiro, depois o resultado daquele eu faço com o outro, tá?
vão ter uma atividade, vão ter questões dessa na atividade. Então, presta bem atenção aqui. Volta o vídeo, para, analisa. E aí, depois que você estiver confiante, você vai lá e faz. Outros exemplos agora com o diagrama de Venn. Tá? Gente, isso aqui eu acho muito legal. E é muita questão de interpretação. E isso aqui parece besta assim, mas cai muito em concurso. Então já é bom, se você tiver de repente interessado nessa área, é bom você já ter uma base boa sobre isso, tá? Também já vi questão de vestibular e tudo mais, mas o concurso cai bastante, tá? E também na nossa atividade vai ser importante a gente saber. Então, nesse exemplo aqui, eu quero que você me fale no diagrama quem é A união com B. Então, eu quero que você vá no diagrama e pinte quem é A união com B. Então, a gente já viu que A união com B é juntar os elementos de A com os elementos de B. Você vai no diagrama, vê quem é o conjunto A. É toda essa galera aqui, né? Agora você vai ver quem é o conjunto B. É essa galera aqui. Então, a união é isso aí. Tudo isso aí que eu pintei. É o pintar o A e pintar o B. Não tem mais nenhum mistério. É isso. Vou pro próximo agora. Agora eu quero saber quem é a interseção com C. Então, gente, o que a gente tem que fazer agora nessa questão? A gente vai identificar o conjunto A, vai identificar o conjunto C e vai ver quem está nos dois ao mesmo tempo, não é? Então, olha só, gente, o conjunto A, ele é esse conjunto todo laranja aqui, né? Deixa eu ver se colocar de marca-texto para ver se fica bom. Então, o conjunto A é esse conjunto aqui. Pintar ele todo aqui. O conjunto C, ele é esse conjunto aqui. Então, o conjunto C eu coloquei com marca-texto verde e o conjunto A com marca-texto amarelo. Então, a gente vai olhar onde está verde e amarelo ao mesmo tempo. Onde está verde e amarelo ao mesmo tempo, essa partezinha aqui, né? Ó. É justamente essa parte aqui. Então, gente, a interseção com C é isso aqui, tá? É só essa parte. Eu vou limpar tudo e deixar... A interseção com C é essa parte aqui, tá ok? É quem está em A e quem está em C ao mesmo tempo. Então, a gente tem que sempre analisar. A gente identifica quem é o conjunto A, identifica quem é o conjunto C e pinta quem está nos dois ao mesmo tempo. Para o próximo. A interseção B e interseção C. Então, a gente vai olhar quem está no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C ao mesmo tempo. Esse é o mais fácil, tá? A interseção dos três, ela é sempre esse meinho aqui, né? Que vai estar pegando os três conjuntos ao mesmo tempo. Esse aí é o mais tranquilo para a gente ver. Então, aqui eu tenho quem está no C, quem está no B e quem está no A, tá? Essa galerinha aí do meio. E agora, eu quero a interseção B união com C. Isso aqui, gente, pra gente resolver novamente. Não adianta você querer ir fazer direto. Se você quiser fazer direto, tem gente que consegue. Mas, enfim, você vai analisar primeiro caso, depois o segundo, que fica mais fácil, tá? Então, primeira coisa, vamos identificar quem é a interseção com B. Então, o meu conjunto A é esse conjunto laranja. O meu conjunto B é o conjunto roxo. Então, a interseção B é quem está no meio, né? Quem está tanto no laranja quanto no roxo. Então, já tenho isso aí. Agora, eu quero a união de A interseção com B, ou seja, deixa eu escrever aqui, né? Aqui é A interseção B. Então, eu quero a união disso aí com o conjunto C. Ou seja, vamos pintar que, como eu quero a união, então eu quero juntar, né? Então, eu quero juntar essa parte vermelha que eu rabisquei com todo o conjunto C. Todo o conjunto C é isso aqui, né? É todo mundo aqui que está em verde. Então, gente, a interseção B união com C é isso tudo aí que eu desenhei. Tudo aí que eu pintei, tá? Então, isso aí é o que eu tô pedindo aqui. A interseção B união com C. Tudo isso aí. Tranquilo? Pro próximo. Agora eu quero a interseção B menos C. Então, vamos lá, gente. Novamente, a gente já viu que o A interseção B é isso aqui, né? Então, isso aqui é o A interseção B. Quem está em A e quem está em B ao mesmo tempo.
Só que a gente quer agora a diferença disso com o C. Ou seja, eu quero quem está em A interseção com B, mas não está em C. Essa é mais difícil, né? A gente tem que pensar com calma nessa. Vamos pintar o conjunto C. O conjunto C é tudo isso aqui. Ou seja, eu quero quem está no vermelho, mas não está no verde. É isso. Se eu quero quem está no vermelho, quem não está no verde, logicamente eu quero essa parte aqui apenas. Só essa parte aqui. Que eu estou pintando aqui de laranja. Porque isso aqui é quem está apenas no vermelho e não está no verde. Não é? Olha só onde só tem vermelho. É aquela partezinha ali que eu fiz esses rabiscos. Então, essa partezinha aí... Ops, essa partezinha aqui é que é o A interseção B menos o C, tá? Esse aqui é o mais difícil da gente analisar, mas é só ir com calma que a gente consegue. Aqui eu tô fazendo em uma figura apenas, porque é para mostrar aqui na videoaula, mas aí quando vocês estiverem fazendo, façam 2 diagramas, 3, porque não vai ficar tão confuso, tá? Quando vocês analisarem. Ou façam a lápis, né, e vão apagando e tal, mas eu acho melhor vocês desenharem mais que um. Fica mais fácil de entender. Tranquilo? Então tá tranquilo, volta aí. E para finalizar, gente, a gente vai ver complementar de um conjunto. Vamos lá. Dado um conjunto A e um conjunto universo U, a gente já viu o conjunto universo em uma outra videoaula, tá? Se você não lembra, volta lá. Mas basicamente é o conjunto geralzão que a gente está trabalhando, tá? Então, dado um conjunto A e um conjunto universo U, a gente chama de complementar de A em relação a U, o conjunto formado pelos elementos de U que não pertencem a A, certo? Então, o complementar de A, esse aqui é o símbolozinho que a gente vai utilizar, o complementar de A em relação a U, então o A vai em cima e o U vai embaixo, são os elementos que estão no U e não estão em A. A gente pode escrever dessa forma, a gente pode escrever dessa forma ou dessa terceira forma aqui. Aqui é uma barra em cima do A, tá? Que eu não coloquei. Ou, perdão, eu coloquei, mas ficou meio ruinzinho. Deixa eu ver se eu coloco cor preto, aí fica melhor. Então, a gente pode pintar dessas 3 formas, tá? Tá, professora, eu não entendi. Então, vamos fazer. Eu aqui dou o conjunto universo, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o conjunto A formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. E eu pergunto, quem é o complementar de A em relação a U? Essa é a pergunta. De novo, o complementar de A em relação a U é quem está em U e não está em A. É quem está faltando para completar, quem está faltando em A para completar o U. Pensa assim. Quem está faltando em A para completar o U? Está faltando o 0, o 1 não tá, o 1 tá aqui. Tá faltando o 2, o 3 tá aqui. Tá faltando o 4, o 5 tá aqui. Tá faltando o 6 e o 7 tá aqui. Então, gente, quem é que tá faltando em A para completar o U? É esses carinhas aqui, o 0, 2, o 4 e o 6. O restante tá em A, né? Então, esse aqui é quem tá faltando em A. Tranquilo? E como que a gente pode representar essa situação aqui? Bom, o conjunto universo é o conjunto geralzão, né, que a gente está trabalhando. Então, eu vou colocar aqui, esse aqui é meu conjunto universo. Então, ele é formado pelos elementos 0, 1, o 2, o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6 e tem o 7. Esse é meu conjunto universo. E meu conjunto A? O meu conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. Eu já coloquei aqui, né? 1, 3, 5 e 7. Isso aqui é meu conjunto A. Certo? Então, esse aqui, que é a representação, né? Tem um conjunto U e tem um conjunto A. A galera que está do lado de fora é justamente quem? O conjunto complementar, né? O complementar de A com relação a U.
Então, a galera que tá aqui fora, vou dar uma rabiscadinha aqui, é justamente essa galera aqui, né? É o A complementar, certo? Então, isso aqui é o complementar de um conjunto. É você olhar quem tá faltando. Basicamente é isso, tá? Mas se você não pegou, novamente, pausa, volta. Eu falo muito rápido, né? Então, põe em uma velocidade menor. Mas basicamente é isso, tá? Agora, vamos ver esse caso aqui. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 15, 20 e 25. E o conjunto B formado pelo elemento 20. E aí eu pergunto, quem é o complementar de B? Eu não botei a pergunta, né? Mas enfim. Em relação a A. Então, quem é o complementar de B em relação a A? Mesmo que eu não tenha falado em conjunto universo, enfim. Mas observa só. Se eu for desenhar no diagrama de Venn, eu vou ter o meu conjunto, vou botar aqui o conjunto A, formado pelos elementos 15, 20 e 25. E o meu conjunto B, formado pelo elemento 20. Então, observa só, é como se o conjunto A fosse o conjunto universo que a gente está tratando, né? E o conjunto B está lá dentro. Então, o complementar vai ser justamente quem está aqui fora. É o 15 e o 25, né? Então, o complementar de B em relação a A é o 15 e o 25. Tranquilo? Gente, é isso, tá? A matéria da semana vai ser basicamente isso. Basicamente não, né? Muita coisa. Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham entendido. Se não entenderam, perguntem, por favor. Novamente, perguntem. Eu vou mostrar a atividade, né? Tava já esquecendo. Gente, a atividade é essa aqui, tá? Vou pedir para vocês responderem no caderno, tirarem foto, ou quem quiser fazer um arquivo online, fazer um arquivo no Word, enfim. Tem uma galera que tá mandando, tá achando bem legal, tá? Vocês podem continuar. Eu acho até melhor quando vocês mandam um arquivo. Pra mim fica melhor, porque às vezes essa foto não tá muito legal. Mas assim, se vocês não conseguirem, tiverem dificuldade, pode mandar a foto, não tem problema. Então vamos lá, gente. Na questão 1, eu dou um diagrama aí. E eu vou perguntar se essas afirmativas, esse tantão de afirmativa aí, pois é, se é verdadeiro ou falso. Então eu pergunto, A união com B é o conjunto formado pelos elementos 5, 7, 10 e 11? Então você vai ver quem é A união com B. O A é quem está em azul e o B é quem está em vermelho. Vamos juntar os elementos, né? Então, a gente já vê que essa alternativa aí ela vai ser falsa. Porque está faltando quem? Está faltando o 12, está faltando o 17. Então, essa aí já é falsa, né? O A união com B é formado pelos elementos 5, 10, 12, 7, 17 e 11. Então, essa aí já está errada. Então, vocês vão fazer essa análise para as demais, ok? Questão 2. Eu dou quatro diagramas e eu vou pedir para vocês pintarem o que cada um está pedindo. Então, na letra A, eu peço M união com N. Gente, isso aqui é o que eu expliquei agorinha no vídeo. Você vai ver quem tá... Você vai pintar o M e o N, né? A união é pintar os dois, basicamente. Então, é isso que eu tô pedindo. Pinta esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Para pintar no... Se vocês forem fazer um arquivo, vocês podem pintar no caderno, tirar foto, colar no arquivo, ou vocês podem colocar uns tracinhos, assim, algumas coisinhas, eu vou entender, tá? Se não der pra colocar uns tracinhos, colocar umas bolinhas, eu vou entender o que vocês querem falar. Então, pode também. Questão 3. Considere os conjuntos a seguir. Então, eu dou esses três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E eu peço que vocês me falem qual o resultado dessas operações aí. A gente já viu aqui na videoaula também, tá? Só voltar na videoaula, ver de novo e fazer a mesma coisa. Tranquilo? Questão 4. Seja o conjunto universo, dado por U, os conjuntos A, o conjunto B e o conjunto C, e eu peço para vocês determinarem quem é o complementar de A, o complementar de B e o complementar de C. Lembrem que
aqui nesses 3 primeiros eu estou pedindo em relação ao conjunto universo, né? Quando eu não colocar quem é o outro conjunto, é em relação ao conjunto universo, beleza? Na letra D, aí eu já quero o conjunto C em relação ao conjunto B. Aí é diferente, tá? Mas na letra A, na letra B e na letra C é em relação ao conjunto universo. Tranquilo? E por último, a questão 5, eu acho que a questão mais... Não acho que seja mais difícil, mas é que tem mais interpretação. Então, eu falo. O diagrama abaixo representa o conjunto de livros de uma livraria com determinadas especificações. O conjunto C, que é esse em verde, é o conjunto de livros coloridos. O conjunto D, que é esse em azul, coloquei um retângulo aí. Pode colocar retângulo? Pode, pode. Não tem problema nenhum. É o conjunto de livros com capa dura. O conjunto amarelo é o conjunto I, o conjunto de livros com imagens. E o conjunto R é o conjunto de livros românticos. Então, tem esses 4 tipos de livros aí na livraria. Aí, um rapaz entrou nessa livraria e ele fez à atendente o seguinte pedido. Eu gostaria de ler um livro romântico, que esteja em capa dura e que contém imagens, mas que não fosse colorido. Então, ele fez essa exigência para o livro que ele quer. Tem que ter essas 3 características. Ser romântico, ter capa dura, ter imagens e não ser colorido. E aí eu pergunto na letra A, pinte no diagrama a região que representa os livros com as especificações pedidas pelo rapaz. Então, vocês vão me pintar aí qual a região aí que representa os livros com as especificações pedidas pelo rapaz, né? Então é fácil, vai. Essa é fácil até. E na letra B, como você representaria a situação acima utilizando anotações de conjuntos? Ou seja, como é que vai ser a operação? É A união, é C união com I, união com R menos D, é D união com R, interseção I, interseção C, entendeu? É isso que eu quero que vocês falem. Como é que é aquela operação? Essa eu acho que talvez seja a mais difícil de fazer. Mas tenta. Gente, é isso, tá? A atividade é essa, o conteúdo é esse. Esse conteúdo, gente, tem em todo lugar que você procurar na internet, tem no seu livro, tá? Então dá pra fazer. Se não conseguir fazer tudo novamente, não tem problema, mas não deixa de fazer. Ah, não consegui, não vou fazer. Pergunta pelo menos, tá? Tirem as dúvidas, mandem as perguntas lá no mural. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui, muito obrigada, tá? E boa semana aí, boa atividade. Até logo.